porque é na prefeitura que a gente faz a inscrição para eles entrar na escola. Nessa escola, a professora japonesa se adaptando muito bem, né? Ele estava tendo alguns probleminhas. E ele tem que descer em tal ponto para ir para a escola. Oiê! Hoje nós estamos aqui num parque em Okazaki, né, Lu? Estamos num parque aqui em Okazaki, parque bem bacana. Vou mostrar um pouquinho do outono japonês. Vamos aproveitar também para falar algumas coisinhas que a gente acha que é necessário para aqui do Japão, quando a gente chegou, a adaptação dos nossos filhos na escola, como que foi. Vou mostrar um pouquinho aqui do parque no outono aqui no Japão. A gente tá aqui no Japão há 5 anos, né, Lu? Faz 5 anos que chegamos aqui. 5 anos que a gente chegou aqui. É a nossa primeira vez aqui no Japão, hein, gente? Tem gente que vai, vem, fica alguns anos, volta pro Brasil, volta pro Japão. Aqui a gente veio pra cá, já estamos 5 anos. Quando a gente decidiu vir, a gente já tinha decidido que ia colocar as crianças na escola japonesa já. A gente não optou em colocar elas em escola brasileira. Então a gente, na verdade, já meio que sabia que não ia ser uma adaptação tão fácil, né? Por conta do idioma, eles não sabiam falar absolutamente nada, nem pedir uma água, né, Lu? A gente não sabia, assim, eu e a Lili hoje, se a gente for ver, a gente não fala muito Nihongo, que é o japonês. As crianças chegaram aqui, muito sem nada, a gente não tinha uma base. A gente não falava Nihongo em casa, a Lili não falava com o pai dela é japonês, entendeu? Mas não tinha o hábito, né, de conversar em Nihongo aqui, lá no Brasil, né? Nós não sabíamos, né, o idioma japonês. Então, quando a gente chegou aqui no Japão, você já chega e eles já, pelo menos a empreiteira que a gente veio, né, já veio e levou a gente na prefeitura. Porque é na prefeitura que a gente faz a inscrição para eles entrar na escola. O Ryan, ele chegou aqui na metade da 2ª série. Então, ele entrou meio que no meio do ano da 2ª série aqui. Quando a criança vem do Brasil e de outros países, eles vão primeiro para uma escola tipo preparatória. O que é essa escola? Isso é na nossa cidade, né? O que é essa escola? Essa escola a criança vai para aprender o básico do Nihongo, para aprender o alfabeto, né? Para quando eles forem para a escola que eles vão, que é do bairro deles, porque aqui a criança vai conforme é o bairro. Você não escolhe a escola que vai ser. É onde você mora e tem uma determinada distância que a criança tem que ir para aquela escola. Então ele foi para essa outra escola, que aí ele faz uma adaptação, eles ensinam o alfabeto. A professora fala, nessa escola, a professora japonesa, porém falava um pouquinho de português para poder iniciar a inclusão deles língua japonesa. Aí que aqui não só é a questão do idioma, como todo um costume, né? Tem uma tradição, uma regra que é diferente no Brasil. Por exemplo, aqui eles entram 8 horas e eles saem às 2h45, às 3h45. Então depende eles almoçam dia, né? na escola, né? Eles passam a manhã inteira e um pedacinho da tarde na escola. Pra lá é o quê? Que é isso, Derek?
Então, e aí, o que acontece? Então, a criança ela vai para a escola para se adaptar, né, à rotina das escolas aqui no Japão. Isso só para quem vai ir direto para a escola japonesa, né? Quem optou pela escola brasileira não passa por esse processo. Então, ele chegou aí nessa escola, aí a criança fica lá uns 3 meses, mais ou menos, né? Para fazer toda essa adaptação e aprender o idioma. Só que no caso do Ryan, ele ficou 1 mês, no máximo, né, Lu? Isso, foi muito pouco. Porque a gente viu que estava sendo mais complicado para ele ir para essa escola do que se ele fosse direto para a escola dele. Porque assim, no início, eles chegam assim na prefeitura, eles dão todo o suporte, toda a orientação, mas eles dão um mapa. Ó, você tem que pegar o ônibus e ele tem que descer em tal ponto para ir para a escola. A gente não tinha nenhuma noção de ônibus aqui, de ponto, como que funciona, como que é. É que aqui onde a gente mora é interior, né? Então os ônibus aqui no interior, eles têm um horário para passar. Então eles passam aqui, tipo assim, eles vão passar 8 horas da manhã. Você tem que pegar naquele horário, porque senão é só às 9 horas da manhã. Então ele tinha que pegar esse ônibus para ele ir até essa escola. E aí a gente levava ele e ficava eu e o Derek no ponto de ônibus esperando o próximo pra gente voltar, 1 hora esperando. Então a gente acabou vendo que estava sendo mais complicado do que ele ir na escola, que a escola era 1 quadra de casa, muito perto. E lá ele não estava se adaptando muito bem, né? Ele estava tendo alguns probleminhas na escola, né? E não era com japonês, era com outro brasileiro lá. Então a gente optou por tirar ele de lá e colocar ele direto na escola dele. Então assim, já o Derek, a gente chegou e como eu vim sem emprego, né? Eu não vim com contrato de trabalho justamente por conta das crianças, porque a gente queria acompanhar toda essa adaptação deles na escola. O Derek, ele acabou ficando comigo em casa, ele não entrou logo direto, porque o Derek ele veio na idade que é da creche. E a creche aqui no Japão não é obrigatória colocar. Então ele poderia ficar comigo em casa. Ele ficou em casa acho que uns 3 meses, né? Foi uns. A gente chegou em junho. Ele chegou em junho e ele entrou em setembro. Então, junho, julho, agosto e setembro ele começou, isso mesmo. E a adaptação do Derek foi tranquila, porque ele foi na creche. Então, aqui a creche mais brincadeira, né? Não é tão para ensinar o japonês, mas ali no dia a dia... recreação, né? Coisa normal de... Que nem no Brasil também, entendeu? Então, ele tem ali o início da alfabetização, mas é bem o básico, bem... É mais a conversação ali de brincar, de você emprestar um brinquedo, de você pedir desculpa, que aqui tem muita coisa assim na escola que já aprende a pedir desculpa. Então, desde a escola, desde do Hoikoen, né, que é o prézinho, né, então eles já aprendem esse hábito, né, de pedir desculpa. Claro que isso é de casa, né. Pra ele foi mais tranquilo, já pro Ryan não foi muito tranquilo, né. Porque o Ryan já entrou direto no ninho de formigueiro ali, entendeu? Então, ou seja, ele já tinha que aprender rápido, ele passou por dificuldades, vamos por aqui. Ele passou por dificuldades no fazer amigos, entendeu? E depois qual que é o pior, assim, a dificuldade maior de você fazer amigo? É justamente a comunicação, porque a comunicação, ela é a base de tudo. O Ryan, ele não conseguia conversar com os amigos, por isso que às vezes a brincadeira não dava certo, ele não gostava. Porque tanto como ele não entendia as regras da brincadeira e os amiguinhos dele não entendiam o que ele estava querendo dizer, então ele acabou tendo, como ele tinha esse problema do idioma, então essa foi a parte, acho que mais difícil para ele. Foi ele no começo, ele não conseguir fazer amizade, então acho que foi isso que foi mais que pegou nele, entendeu? Então assim, o meu conselho que eu dou para quem tá querendo vir para cá com filho, ensine pelo menos o básico para ele, né? Porque se der também, né? Porque a gente sabe que é difícil. Que é difícil, né? Não é um idioma fácil, não gente. É fácil, não é. Porque faz um pouquinho de diferença se a criança vem e sabe pelo menos falar o básico, né? Hoje não, hoje graças a Deus ele já tá enturmado, já sabe falar, já tem amiguinho, mas no começo foi um pouquinho difícil para ele a adaptação aqui, tanto na parte de fazer amizade como na parte de estudo, porque aqui a parte de matemática, a
parte do cálculo é totalmente diferente do Brasil, né, Lu? Na verdade, assim, o jeito de pensar é diferente. O brasileiro, ele pensa com os dedos para facilitar. Aqui já é outro tipo de pensamento, outro tipo de raciocínio para você chegar no cálculo. Então, assim, até eu mesmo, que eu sou formado em matemática no Brasil, eu evito ensinar o jeito que eu sei da matemática para eles, porque confunde raciocínio do cálculo, entendeu? Porque eu não sei como que é feito o cálculo daqui. É diferente. Claro que o resultado é o mesmo, mas o raciocínio e aquilo que o professor quer ver é diferente, né? Então, até isso teve dificuldade. Aqui onde fica o elefante. Cadê o elefante? O elefante deve estar dormindo. Tá vazio. Cadê? Acho que ele tá dormindo. Já deve estar lá dentro, já recolheram mais do horário. É, deve estar dormindo. Não vai dar pra ver o elefante. Deixa pra próxima. Olha, ali tem um parquinho ali, dá pra eles brincar um pouquinho. Aqui é do macaco, né? Aqui é as capivaras. Capivara? Quem disse que aqui não tem capivara? Deixa eu ver, ela tá ali? Será? Ah, tá ali, ó. Olha, aqui, capivara é em jaula, no Brasil é largado lá no... Arara. Vamos lá, que ainda tem bastante coisa aqui. A arara fala, né? Gente, já vai fechar o parque. Fecha às 4h30. Esse parque aqui é tudo gratuito, viu, gente? Você não paga nada para entrar nem para estacionar. O bom daqui do Japão para você criar filhos são essas coisas, porque aqui tem muito parque gratuito. Então aqui a facilidade de você criar filho é muito bom. Apesar da baixa natalidade que está tendo aqui no Japão, né? Mas eu acho que é um país muito bom para você criar um filho. Aqui você tem bastante assistência, tem alguns benefícios que você recebe do governo. Esse macaco só tem no Japão, Ryan? É o macaquinho da bunda vermelha. Olha, eles são tudo ali, ó, os macaquinhos. Tem tudo aí. Ah, aqui tem cachorro. Será que pode entrar lá? Eu não sei se tem cachorro. O gato? Tem um outro parque. Aqui, ó, ali, ó. É, ainda não é pra idade do Enzo. Enzo, ainda não é pra vocês. É, não é não. O que é aqui dentro? Até às 5 horas aqui. Até às 5? É. Gente, eu nem sei que horas são. Olha o aquário que tem aqui dentro. O que tem mais aí, gente? Museu, né? Não tem mais gato? Aqui o gato. Olha os gatinhos. Olha os gatinhos. Tem gatinho aí? Tem gatinho. Acho que não é de doação, não. Será? Então, pessoal, se você tem o seu filho, se você pretende vir, não deixa, a nossa opinião, não deixa de colocar na escola japonesa. Porque mesmo que volte para o Brasil futuramente, mas tem uma língua, tem uma cultura, entendeu? Que não é fácil, porém é um desafio muito bom na vida, né? É o que eu acho. Então, acho que isso só agrega, né? Pro futuro do seu filho mais tarde, né? Isso, ele vai ser bilíngue, né? Pode trabalhar numa empresa japonesa, ir pro Brasil, aprender o inglês, entendeu? Então, seja... E também porque a gente, quando a gente decidiu vir, a gente já veio com a decisão de não voltar mais pro Brasil, né? Somente para passear. Porque a gente sabe que o Japão mudou bastante, né? Antigamente você vinha e
juntava muito dinheiro, comprava casas no Brasil e tudo, fazia abrir um negócio. Hoje em dia, quando você vem com filho, não digo que você não vai conseguir juntar muito dinheiro, porque isso depende de cada meta e de cada planejamento de cada família, De né? cada família, cada orçamento. Isso. Mas tá um pouco mais difícil, vamos dizer assim, Segura né? um pouquinho aqui, mano. Mas tá um pouco mais difícil, né, de você conseguir juntar muito dinheiro para você voltar pro Brasil bem, para você conseguir viver bem. O que a gente fala de viver bem? Porque aqui você tem uma vida boa. Isso, aqui, na verdade, o seu trabalho, você tem como ver o seu fruto. O seu fruto é o quê? A gente trabalha para dar o melhor para nossa família, conseguir uma casa, um carro bom, entendeu? E ter segurança. Você, teoricamente, pelo menos aqui na nossa região, né? Porque aí vai depender de cada prefeitura e de cada estado, né? Aqui onde a gente está em Haiti, Nishio, por exemplo, na parte de saúde, a gente não precisa se preocupar, né? Até uma certa idade, né? Em questão de saúde, de médico, hospital, plano de saúde. Então isso é uma coisa que a gente também, quando decidiu vir, que a gente pensou nisso. Por exemplo, escola. Por exemplo, praticamente a mesma escola que o meu filho frequenta é a escola que o cara que tem muito dinheiro aqui, que o filho dele também frequenta. O dono da fábrica. Então o filho do dono da fábrica estuda na mesma escola que o nosso filho. Você não tem essa desigualdade grande, né? Tá ligada? Como tem no Brasil, entendeu? Porque no Brasil, se você quer dar um estudo melhor para o seu filho, você tem que pagar uma escola particular e é caro, né? E não é toda escola particular hoje no Brasil que tem uma qualidade real mesmo de estudo. Que é E sim, realmente boa. é só dinheiro, só negócio, né? Então, quando a gente decidiu vir, foi pensando neles. Foi pensando na criação deles, no futuro deles, que aqui a gente viu que a gente poderia dar uma vida muito melhor para ele do que se estivesse aí no Brasil, né? Então essa é a nossa experiência. É claro que isso vai de cada família, de cada planejamento, né? Então o nosso planejamento sempre do início foi esse, foi ficar aqui e não voltar para o Brasil. É isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like para ajudar nosso canal a crescer, né, Lu? Isso. Que ainda vai ter muita novidade por aí, né? Vai ter muita novidade, gente. A gente também vai conversar bastante. A gente vai fazer bastante vlog. Ó, o Enzo aqui. A gente vai fazer bastante vlog conversando. O que vocês quiserem aí, pode perguntar nos comentários. Porque a gente decidiu entrar no YouTube para conversar com vocês, para explicar o que a gente está passando, o que a gente passou, um pouco da nossa experiência. A gente não viveu ainda tudo aqui no Japão, a gente está ainda no início aqui, apenas 5 anos. 5 anos de Japão, né? Mas o que a gente pode ajudar, a gente vai ajudar vocês. Com certeza. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Matané!